Fala aí, Pipo. Boa noite a todo mundo. Quinta-feira, abril, mês bonito. Vamos aí para o nosso papo de quinta. Eu e o Valdinho falando de coisas, várias coisas. E vamos chamar o Valdinho aqui. Cadê o Valdinho aqui? Vamos chamar o Valdinho para conversar. Tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo bem. Vamos que vamos. Valdir entrando aí. Tudo bem, Valdinho? Tudo bom? Como você está? Eu tô bem, cara. E você? Estou aqui tentando digerir notícias, acontecimentos. A gente vai levando aqui. Boa noite para o pessoal. Boa Andréia, noite. Flávio, Luiz, pessoal que está entrando aí. Boa noite a todos. E você está bem? Tô bem, cara. Tô bem. Tava aqui vendo o nosso concorrente, o Jornal Nacional, porque a gente está começando às 9h30, ainda para dar uma palhinha, para deixar o Jornal Nacional ter audiência. Mas daqui a pouco nós vamos começar às 8h30, porque a gente vai ter que derrubar os caras também. Já derrubamos o Faustão, agora vamos derrubar lá o Jornal Nacional. Ô Vai Valdinho, ser hoje é dia de combate ao câncer, a nossa solidariedade aí às famílias, aos pacientes, né? E você lembra, eu lembro, acho que os amigos lembram, antigamente a gente nem podia falar no nome da doença, né? Que parecia que era uma coisa horrível. Esse quadro mudou muito, graças a Deus, e por favor, né, pedir às moças, né, às senhoras, fazerem os exames regulares, né, o Papa Nicolau, fazer as mamografias, né, e aos homens, por favor, fazer os exames de próstata, né? Os homens ainda têm aquela coisa, mas vou enfiar o dedo ali e tal. Não, não fica contente, não. Isso só acontece se for necessário, né? Um exame de PSA que você faz, é um exame de sangue primeiro que você faz. Se houver alguma suspeita e tal, aí sim esses exames vão ser aprofundados. Vários tipos de cânceres, são mais de 200 tipos, boa parte deles tem prevenção, chega a cura, né? A medicina está num estágio importante, né? Então, por favor, gente, não vamos nunca deixar de procurar um médico. Isso é fundamental, tá? E as pessoas que estão aí na batalha, contem com o nosso amor, com as nossas orações, o nosso carinho, o nosso apoio. Nós tivemos aqui a Mariângela Blois, psicóloga, há pouco tempo, que lançou o livro Câncer Sem Papas na Língua, falando com a gente como deve ser o apoio emocional, né, para as pessoas que estão passando isso, para as famílias que estão passando isso. Né? Fica aqui o nosso carinho, beijo e toda a nossa solidariedade e a certeza de que sim, né, esse mal a gente vai conseguir ultrapassar. Eu queria comentar um aspecto desse assunto que, né, infelizmente, já afeta a minha família, e a gente estuda e pesquisa um pouco sobre o assunto. E esse momento é bem interessante para a gente refletir sobre o aspecto da ciência, dos interesses econômicos por trás dos grandes laboratórios, dos grandes pesquisadores, etc. Ou seja, em menos de um ano,
com o surgimento dessa Covid, um ano e pouco por aí, nós tivemos toda a ciência envolvida, né, resultando numa vacina. Ponto. Um dos problemas do câncer, e eu tenho estudado isso há muito tempo, é o distanciamento entre os pesquisadores. Sobre o câncer, é uma das coisas, das áreas, uma das doenças em que mais receberam investimentos ao longo dos últimos 40, 50 anos. Eu estou falando isso baseado em revista científica. Né? E, no entanto, há pouca relação dos cientistas entre si. Nós careceríamos de maior diálogo entre interesses de laboratórios. Né? Então, assim, quer dizer, quando a gente vê uma grande discussão, como está tendo hoje aqui no país, né, com os nossos cientistas com medo de se manifestar em relação à doença por problemas de pressão desse governo genocida que a gente tem, nós temos também, por outro lado, os próprios interesses econômicos dificultando os pesquisadores. Há filmes interessantíssimos sobre a descoberta do que foi o HIV em relação à AIDS. Né? Há uma briga imensa que rolou entre França e Estados Unidos como é que chama? Pela propriedade da patente em relação à descoberta, em relação à AIDS, há vários documentos sobre isso. E nós precisamos ainda ter um avanço imenso em relação à questão do câncer, no sentido da união dos pesquisadores, né, para que combatam a doença. Enquanto eles não fizerem isso, né, cabe a nós, e aí o teu discurso maravilhoso, fundamental a tua fala, é da gente prevenir. Né, da gente prevenir, senão não há por que ter vergonha um homem falar que vai fazer um exame de próstata, entendeu? Eu sempre penso que é uma profissão a quem eu agradeço muito, porque você imagina um cidadão passando o dia inteiro, ano entra ano, enfiando o dedo no fiofó dos outros. E não necessariamente pessoas que ele ama. Né? As pessoas que criticaram quando eu fui a primeira vez fazer, fui fazer exame de próstata, porque o indivíduo iria se apaixonar pelo meu fiofó com tantos fiofós pelo planeta. Né? Meu fiofó é apenas um, e eu tenho que agradecer ao médico que vai lá ver se está tudo em ordem. Né? Então, assim, a brincadeira é válida, mas é tão ridícula, né? A gente ficar aí, oh, meu Deus, o que vai acontecer? Qual que é a tua insegurança, caro cidadão, que me olha, que me vê, que possa ter acesso a isso? Se você tem vontade de uma segunda opinião, um segundo dedo, se você tem quer fazer o teste com o exame, com alguma música de fundo, tipo a Maria Bethânia, né? Não é o caso. Né? Não é o caso. Vamos embora, Fernando Brega. Você que está comandando a nossa live hoje. Só aí. A Valderez está aí. Marcelo César está aí. Grande Marcelo César. Rodrigo. Ataíde. Jaqueline. Boa noite para todos vocês. Alba. Boa noite a todos. Eu estou vendo aqui. Só para complementar, Valdir, saíram notícias esse ano, que é recente, um mês, de uma vacina contra câncer e de uma outra vacina contra o HIV. Quer dizer, você imagina o impacto positivo para a nossa saúde, porque, veja bem, essa questão dos laboratórios, do ganho, né, dos laboratórios e tal, ela é válida. Mas chega um momento em que eu me lembro muito dos estudos da Universidade de Israel, por exemplo, que vem há muitos anos, talvez um dos maiores centros aí de estudo. Nós temos 2 grandes centros aqui no Brasil, que é Barretos, né, o Hospital de Barretos, e o nosso hospital aqui em São Paulo,
Hospital do Câncer. É o seguinte, gente, não é que ninguém é imortal, mas o que as pessoas sérias estão tentando fazer é nos dar qualidade de vida, né? E essa qualidade de vida, ela passa por uma coisa importante, que é a gente sorrir todo dia e agradecer por estar vivo. Inclusive, tem alguém aqui entre nós que sabe muito bem levar essa qualidade de vida à frente quando assiste novela. Claudinho, dá uma palhinha aí do que está acontecendo, porque amanhã é o último capítulo, né, da novela. O que está rolando aí? Ó, quem não quiser spoiler que saia da sala, porque Vai ter que sair. vai rolar um monte de coisas aqui, né? Eu já tenho gente aqui dentro de casa que não gosta de spoiler, mas a Carminha vulgo Thelma vai raptar o moleque, vai ser um pandemônio esse negócio aí, entendeu? Mas deve se resolver tudo no dia de hoje, entendeu? Mas a gente já sabe que às vezes a Rede Globo solta umas coisas que enganam a gente, mas a próxima parada da dona Thelma, vulgo Adriana Esteves, fora agora está dentro, né? Dar uma raptada na criança. Vocês fiquem espertos aí, vigiem as crianças. Eu estou na dúvida até agora, né? Eu queria saber quantos litros de lágrimas o Fernando Brengel chorou ontem com o encontro da Regina Casé com o Chai Suede. Aqui em casa foi um vale de lágrimas. A gente está em dúvida a gente não sabe se é dramalhão mexicano ou se é, né, aquelas coisas, aquelas novelonas cubanas, né? Ou se quiser o contrário, tudo bem. Novelão mexicano, dramalhão cubano, mas o negócio é bom, né? Quem quiser coisa séria que vai estudar sociologia, pelo amor de Deus. Né? Novela é para a gente se divertir e foi linda a cena, eu adorei. Eu me divirto muito. Não levo muito a sério, né? Me irrita um pouco. Deixa eu só falar uma coisa: as pessoas ficam criticando aí, é novela, que não sei o que. É novela, novela. Meu amigo quer estudar a realidade, sociologia está aí, né, para você estudar, analisar. Antropologia tem a ciência. Agora, na hora da gente se divertir, aí eu vejo, eu olho na televisão e tem alguém falando da unha da atriz. O bom que tem pessoas que olhem para a unha da atriz. O Fernando Brengel, né, sabe que a gente olha para outras coisas, né, a gente olha tudo, não fica olhando para a língua aí, desculpa, para a unha, para não sei se a máscara é disso ou daquilo. É novela, pelo amor de Deus, é novela. Certo? O Rodrigo está falando. O Rodrigo está perguntando se é impressão minha, mas o Manuel Carlos sempre fazia as mesmas coisas em toda a novela. Não, querido, não. Ele tem uma narrativa muito próxima do cotidiano, né? Ele tem algumas peculiaridades. Ele escrevia basicamente sobre o bairro Leblon, sobre o Rio de Janeiro, sobre a classe média carioca. Isso traz algumas similaridades. Mas é porque ele é um grande autor, que a novela, todas as Helenas dele são marcantes, e você não vai, e não dá para confundir as Helenas da Vera Fischer com as Helenas feitas pela Regina Duarte, pela Thaís Araújo, enfim, como é que chama a outra que eu esqueci? A primeira grande Helena, Lilian Lemberts. Aliás, a Lilian Lemberts, né? A primeira Helena, e o Manuel Carlos encerrou com a última Helena, que foi feita pela Júlia Lemberts, a atriz filha da Lilian Lemberts. Eu quero puxar um outro assunto aqui, aproveitar o lance da Lilian Lemberts, que eu tive o privilégio de ver fazendo Esperando Godot. A Lilian Lemberts, Eva Vilma e Lélia Abramo, dirigidas pelo Antunes Filho, uma coisa tenebrosa.
E Esperando Godot, para quem não sabe, foi a última peça interpretada pela nossa grande Cacilda Becker, né? Que é um dos nossos assuntos de hoje, certo, Fernando? Vamos falar da Cacilda já? Aproveitar o lance de falar de Godot, ou você quer falar um pouquinho antes? Não, só antes de falar da Cacilda, né? O desafio que foi terminar essa novela um ano depois, né? O, Cara, ah, nunca vi, o, eu nunca vi um negócio desse na minha vida, porque você tem que retomar personagem, retomar emoção, o pro Chai Suede autor. está uns 15, o Chai Suede tá uns 15 quilos mais gordo, fez academia, tá fortão. É difícil, você Tanto é imagina. que, tanto é que você vê que foi acelerado um pouco esse final. Então, parabenizar aí a todo o pessoal, atores, técnicos, autor, porque eles foram muito valentes em continuar a trama, né? Eu acho que isso tem um peso fundamental e entra para a história da televisão brasileira. Já entra para a história da televisão. Vamos falar da Cacilda. Ela faria 100 anos, né? Esse Ela fez ano. 100 anos, faria, né? Ela fez 100, o nascimento dela, dia 6 agora, 100 anos. Né? Dia 6 nós tivemos aí o centenário, seria o centenário da Cacilda, e ela morreu, infelizmente, com 48 anos. Né? Morreu muito jovem, muito jovem. E uma atriz, eu tive o privilégio de trabalhar com o Antônio Filho, e era maravilhoso ver, né, o respeito com o qual ele se referia à atriz. É, Antunes falava das outras atrizes, falava das atrizes sempre no primeiro nome. Quando ele estava falando da Maria, era Maria Della Costa. Né? Ele falava da Eva, da Anissete, mas Cacilda ele falava Cacilda Becker. Né? E aí é uma coisa bastante interessante, né? No nosso... Ó, o Rafael Nascimento entrou, boa noite, Rafael. Né? E a gente, o respeito por essa atriz extraordinária. Posso continuar falando aqui, que eu sou empolgado para falar sobre a Cacilda. Né? A Cacilda trabalhou com o Ziembinski, que foi um dos principais diretores. O Ziembinski foi responsável pela modernização do teatro brasileiro. O teatro brasileiro veio a conhecer Stanislavski, né, o grande teórico de teatro russo, Konstantin Stanislavski, através do grupo Os Comediantes no Rio de Janeiro, que foram dirigidos pelo Ziembinski, que vem a fazer a principal peça, a peça que revolucionou aí o nosso teatro, o Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, que é aqui em São Paulo, com a nossa belíssima Cacilda Becker. A Cacilda Becker poderia ser minha vizinha, né? Porque ela trabalhava aqui direto no TBC, foi um dos grandes teatros dela. E aí a gente fica extremamente... Para mim é uma tristeza passar e ver ali em frente, aqui no teatro, no TBC, e vê-lo abandonado. Né? Então é uma coisa... Olha, Bengel, quem está aí é a Maria. A Maria está lá em Tocantins. Boa noite, Maria! Né? Maria também conhecida como minha sobrinha. Então, vamos lá. A Cacilda seria minha vizinha, ela foi uma das grandes estrelas do TBC. Né? As montagens do TBC, né? Aliás, no TBC foi onde o Antunes começou, inclusive fazendo assistência de direção, né, dos grandes diretores italianos que passaram pelo TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, aqui em São Paulo, pertinho da minha casa, né, aqui na Bela Vista. A Cacilda tem uma importância vital na maneira como ela liderou a classe artística teatral durante o início da ditadura militar. Ela morreu em 69, né?
E foi casada, entre outros, né, ela teve 2 maridos, o segundo, grande Valmor Chagas, um ator extraordinário, e ela é irmã também da atriz Cleide Iaconis, né, uma atriz extraordinária, também uma família de grandes estrelas. E a Cacilda nasceu em Pirassununga, terra da 51. Vamos botar cachaça nesse negócio. Não, cachaça a gente não coloca aqui, porque o Fernando Brengel vende vinhos. Vamos em frente, Fernando. Complete Não, da Cacilda, por favor. eu vendo cachaça também. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu li um livro, eu nunca vi Esperando Godot, eu acho que é uma das obras mais importantes da dramaturgia do mundo, né? O Beckett, quando escreveu aquele negócio, eu acho que Godot botou a mão nele, né? E ele conseguiu fazer um dos textos mais bonitos e tocantes. Até vou confessar uma coisa para você e para os amigos, que eu leio muito devagar. Eu sou lento para ler. Demoro para ler. Porque eu leio o livro uma vez só, né? Eu peguei para mim que eu tinha que aproveitar aquele momento de leitura. É uma grande bobagem, mas é o meu jeito. E tem aí uns 10 livros que eu releio. E eu nunca vi uma montagem de Esperando Godot. Eu fiquei agora com um pouquinho de inveja aí. Nunca vi. Mas eu vi duas. Então, Valdinho, para superar essa deficiência, eu leio o texto do Beckett de tempos em tempos. E é inacreditável que como a maturidade faz com que a gente entenda cada vez melhor. A Cacilda morreu num dos intervalos, né? Ela se sentiu mal. E tem um livro fantástico, que é da EDUSP, a respeito dela, que eu li há muitos anos, deve ter uns 40 anos, falando de toda a trajetória dela. E ela tinha uma coisa interessante com o Valmor. Era esse, Valdir? Vai falando aí que eu vou ilustrando. O meu acho que era outro, rapaz. Mas enfim. Mas a história é a mesma. Eles tinham tem um prédio aqui na Paulista, que é o Barão de Araripe, que foi um prédio... Baronesa de Araripe. Baronesa. Um joga-chave fabuloso aquilo lá. Ela morou lá, Valdir, no último andar com o Valmor. Isso, aquilo. Vou contar só um rapidinho spoiler, que a Carminha, vulgo Thelma, acaba de raptar o menino. Vocês correm lá, porque senão a mulher vai matar o moleque. Continua. E eles moravam no último andar e eles tinham um teatro lá em cima. Teatro para 20, 30 pessoas. E todas as segundas-feiras, eles abriam esse espaço na casa deles, porque segunda-feira é um dia que o teatro não funciona. Eles abriam esse espaço para que houvesse uma encenação ou uma leitura de autores ou de atores novos. Então, essa generosidade da Cacilda e do Valmor em entender que o teatro precisava continuar. Eles eram astros, mas faziam isso de bom grado, para ajudar as pessoas a entrar no mundo das artes cênicas. Essa é uma das partes que eu li no livro que eu nunca esqueci. É uma coisa muito bonita, né? Você já está no mainstream, você já está no topo do topo do topo do topo do topo. Mas você está ajudando as pessoas a descobrir talentos, fazer leituras, poder juntar a classe teatral e conversar. Que bom seria, né, se todas as profissões tivessem esses encontros muito mais informais do que essas coisas
absurdas, de 5 mil caras no encontro, 18 mil caras, que você não faz amizade nenhuma. Né? Isso é só número, né? Não se chega a conclusão nenhuma. Fica aqui o carinho, e quem não conhece a carreira da Cacilda, o Valdo agora acabou de mostrar um livro muito bonito. Quem que escreveu isso? O livro se chama Cacilda Becker, Fúria Santa. O autor é o Luiz André do Prado, né, da Geração Editorial. É um livro bastante denso, bastante legal. Eu tenho outros trabalhos da Cacilda aí. Só lembrar uma coisa, eu não tive a oportunidade de conviver com a Clarice, com a Cacilda. Eu conheci mais de perto a Cleide Diáconis, num trabalho, inclusive, lá aqui no Teatro Anchieta. E era muito legal, a gente teve a oportunidade de ver alguns ensaios e ver o trabalho dela. Era mulher com 70 e lá vai cacetada, né, chegando humildemente para ensaiar como se fosse uma garotinha, que normalmente as garotinhas não gostam muito de ensaiar, tem algumas garotinhas por aí que não ensaiam direito, né, que reclamam. E aí é uma geração de atrizes, né, da qual faz parte Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, Natália Timber, né, que tem um trabalho primoroso, porque são extraordinárias, né, que são disciplinadas, são estudiosas, né, são mulheres assim, né, para a gente tirar o chapéu. Pronto, falei, Fernando Brengel. Eu queria fazer uma coisa com você agora, falar de um outro ator que nos deixou há um ano, Flávio Migliatti. Rapaz, ele morreu. Está com processo na justiça de 33 milhões de reais, não foi pago, a família não recebeu. O que vai dar isso, hein? É uma coisa louca, porque nesse país a gente, né, se bobear, a gente morre sem receber o que a gente tem direito, né? E aí a nossa justiça demora tanto, né? Aí passa anos e anos aí para você tentando conseguir algo que é teu, né? O Flávio Migliatti tem direito a essa história, né? De quando ele fez lá o Maneco, lá o seriado, e não recebe, e não recebeu, e se bobear, a família também não vai receber, né? É uma coisa louca como a nossa justiça é lenta. E é lenta sempre a favor do mais fraco, do pobre, né? do ator, né? que vivia lá do seu trabalho. Porque quando é de interesse, eles resolvem em 3 dias. Né? A gente fica olhando aí esses julgamentos, né? E aí o cara morre sem conseguir receber os direitos devidos, e a família está aí lutando por isso. Uma coisa tenebrosa. Né? Uma coisa tenebrosa. Isso quando não dá o rolo que está dando com o João Gilberto, né? com o espólio da obra do João Gilberto. A gente tem que entender que o João Gilberto ele mudou a história da música no mundo. Né? A questão da bossa nova devolveu para o jazz um novo ritmo, devolveu para a canção popular, não só brasileira, mas de vários países, uma nova batida, uma nova intenção, um negócio do sincopado, enfim. E a família começou a brigar pela obra do João enquanto ele ainda estava aqui. O que deve ser uma tristeza. Quer dizer, eu fico pensando, né? Por que as pessoas não se contentam com aquilo que tem? Mas primeiro você tem que tratar da pessoa. Depois que vai embora, divide lá como a lei manda e acabou, sabe? Fica brigando pelo espólio. Eu sei que deve ser um espólio importante, mas escuta, o que interessava é tê-lo aqui. E olha, parece que às vezes não é essa a história. Né? O meu ponto de vista sobre isso é meio, vamos dizer, denso. Eu acho que
a Rosângela Mastro está aí. Você começou a falar de música na hora que a Heloísa Junqueira entrou. Eu não falo nada de música perto da Heloísa. Heloísa, você está aí? Fala um oi para gente. Porque eu morro de medo que a Heloísa sabe tudo. É uma mezzo-soprano do Teatro Municipal que está aqui nos dando a honra, né? Boa noite, Rosângela, escritora. Boa noite, a Elo Junqueira, Carmen Lídia, nossa aluna de tanto tempo. Boa noite para todos. Mas voltando lá, eu acho que a gente tem que resolver as coisas da gente em vida. Ou seja, com quem eu quero... A Heloísa rindo aí. Com quem eu quero deixar minhas coisas? Eu tenho que fazer testamento. Simples assim, né? Eu tenho que deixar bem claro para onde vão os meus carnês da Casa Bahia, para o Fernando pagar. Para onde vão meus carnês, né, do empréstimo que eu fiz no Banco Safra, para o Fernando Brengel pagar. Ou seja, eu deixo tudo claro, que aí não tem briga depois, né? Porque aí é complicado, porque você tem aí um negócio de uma briga familiar. Eu li ontem que a última companheira do João Gilberto está sendo despejada. Ela tem uma filha, teve uma filha com ele, a menina está com 17 anos, por aí. Essa menina não pode ir para a rua, né? E aí e a questão de... Aí a gente volta à questão de direitos, que nem o Flávio Migliatti, porque não se tem grana. Como a Rosângela Masco está dizendo aqui, o João Gilberto deixou dívidas. Como eu vou deixar, viu, Rosângela? Vou deixar algumas para a Rosângela pagar também, né? Agora, pintou aqui, ganha um carnê de brinde. Entendeu? E aí, o que você vai fazer? Né? Você vai deixar isso claro. Né? E eles brigam, na verdade, por um outro processo que o João Gilberto também morreu, que é em relação aos direitos de gravação, né? Em relação à EMAI Internacional, que fez com a obra, lançou obras à revelia do João Gilberto. Ele tem direitos e morreu sem receber esses direitos também. Mas, enfim, o lance é deixar, viu, Brengel? Eu penso assim, que é uma coisa que, um dia que você topar, eu acho que a gente deve conversar sobre a morte como a gente conversa sobre a vida. Entendeu? Ou seja, para que eu tenha uma morte tranquila, né? Ou para que eu viva tranquilamente, e para que eu não cause um reboliço, vou deixar tudo bem definido. Quem eu quero que fique com as minhas coisas. Eu vou aproveitar uma coisa assim, só para uma parte desse, né? Ontem, a cena maravilhosa do Chai Suede com a Regina Casé teve o som da Maria Bethânia. Pelo amor dos meus filhinhos, eu já deixei um disco, tem um disco, aquele disco que a religioso que a Maria Bethânia fez, e é para ser tocado no meu velório, caso eu venha ter velório. Eu não quero saber eu quero saber de Maria Bethânia, porque se alguém colocar outra pessoa que não seja Bethânia, eu levanto do caixão, eu vou lá dar umas porradas no aparelho de som, quebra essa porcaria, e volto a hora que, né, o meu enterrinho, a hora que botarem a Maria Bethânia para cantar. Porque a Maria Bethânia cantando, cara, assim, você vai para o céu, bonitinho. Morre, que é uma beleza. O disco é aquele Cânticos e Preces à Nossa Senhora, né, que ela fez lá para a igreja de Santa Amaro da Fortificação. E é o disco que eu quero no meu velório. Pronto, está resolvido. Vocês não vão pensar assim, com que roupa ele foi? Não preciso roupa nenhuma, pode enterrar pelado. Mas o som é da Maria Bethânia, pelo amor de Deus. Não vai me colocar nenhuma dessas cantoras medíocres que tem por aí. O meu negócio é Bethânia. Pronto, falei. Existem limites legais, né? Você pode, metade da herança tem que doar para não sei quem, mas você tem uma parte lá que você pode destinar. Rodrigo está falando que as pessoas não fazem testamento por meio da morte, mas realmente a gente não encara esse fato aqui no Ocidente de uma forma muito boa. Eu não vou deixar nada para ninguém, porque eu vou beber tudo o que eu tenho até o fim.
Então, eu vou beber, se sobrar uma grana, vou pedir um Chateau Margaux maravilhoso e Tá, vou mas me embebedar com aquilo e acabou, entendeu? Porque eu acho que o grande lance é a gente fazer quando a gente está aqui, entendeu? Se sobrar mas alguma coisa, sabe paciência, divide. uma coisa que... Ah, desculpa, Breno, mas sabe, é uma coisa assim de... Por que não falar? Eu comecei a estudar sobre a velhice, né, há algum tempo atrás, hora que os meus cabelos começaram a ficar nevados, né? Isso significa que há uns 30 anos eu comecei a estudar velhice. E aí, né, eu tenho uma coisa. A gente se prepara, né, quando alguém vai nascer, as pessoas preparam o nascimento dessa pessoa e planejam. Você passa a vida inteira planejando a sua juventude, você passa não sei quantos anos planejando seu casamento, você vai ter filhos, você vai comprar a sua praia. Por que não planejar a velhice? Esse é um detalhe super legal para a gente pensar na vida. Eu quero uma velhice legal, então eu vou pensar como eu quero a minha velhice legal, né? E da velhice, eu posso pensar duas coisas. Eu posso em ser feliz e ter medo, né, da morte, não falo sobre isso, ou eu posso dar risada, né? Então, assim, eu posso te dizer com a maior tranquilidade, pelo amor de Deus, Maria Bethânia, não me coloque a Marília Barbosa, porque eu vou te dar na cara se você colocar essa mulher cantando na minha coisa, porque sinto muito, eu não gosto. Aí a gente vai pôr a Marília Barbosa no velório da Bibi, a minha sobrinha, que adora. A gente pode até pôr. Agora, eu não. Então, por que, que eu não... Né? Agora, por que, que eu não vou me divertir sobre isso? Enfim, né? Vamos nos divertir, porque falar sobre a morte é tão tranquilo quanto falar sobre a vida. Né, dona a Rô está falando, precisamos falar sobre a morte. Mas precisamos falar sobre a morte, Rosângela, brincando, né? Brincando, que a morte faz parte, né? Olha que legal, né? Aliás, aquele concurso de causos que a Jennifer Monteiro falou, eu tenho um caso que eu vou contar, que eu só não vou contar aqui porque tem que ser inédito, mas envolve um defunto. Depois eu te conto, viu, Rosângela? E a gente vai escrever e botar esse caso lá no concurso que a Jennifer falou. Uma coisa importante dizer que nós estamos subindo as nossas lives lá no YouTube. Por favor, sigam o YouTube do Trem das Lives, que vai trazer nesse domingo um grande amigo, um cara maravilhoso, que é o Thales Guaraci. O Thales é um talento fora do comum. Ele é jornalista, editor, e hoje ele é um autor em tempo integral. Thales talvez seja um dos casos raros no Brasil de autores que vivem de literatura. Ele está com mais de 20 livros escritos, está para lançar um agora, dia 21, se eu não me engano, vai falar um pouquinho para a gente. Bom, ele escreve maravilhosamente bem. E tem uma carreira dividida, né, entre ficção e não ficção, né? Então, o 21, né, Rô? 21 agora, desculpe. Ele começou, acho que com Filhos da Terra, que fala de uma forma romanceada da imigração italiana. E depois ele, há pouco tempo, esse ano são 200 anos da Anita Garibaldi, ele fez um livro fantástico, que é um romance também, chamado Anita. E aí um dia, conversando tal, ele começa a fazer livros de história. Então ele conta de 1500 a 1600, de 1600 a 1700, né? E são dois livraços, assim, formidáveis.
Mas aí, o Tales fez umas coisas assim que ele não bota muito Ele tem livro frases da Bíblia, ele tem um livro fundamental, Valdinho, que para nós redatores, de como escrever bem. Então, às vezes, ele está escrevendo alguma coisa, ele tem uma ideia lá, faz 2 livros ao mesmo tempo, faz livro sobre encomenda, escreveu uma biografia muito legal do comandante Rolim Amaro, fundador da TAM. Então, eu quero te contar um lance do comandante Rolim, né? Que eu não conheço o livro do Tales, mas quero conhecer. Mas o comandante Rolim, uma vez a Valcenice, minha irmã, estava viajando, né? Uma viajada que você não imagina, né? Rodada, né? Então ela estava indo lá viajando, não sei de onde, não sei para onde. E aí um cara sentou do lado dela durante o voo, né? E começou a conversar com ela e começou a perguntar sobre o que ela achava do voo, o que ela achava do serviço, o que ela achava de, não sei, né, do atendimento né, na pré-venda. Ou seja, o comandante Rolim sentou-se ao lado da minha irmã, aí a um determinado momento ela começou a estranhar o tanto de perguntas, né, específicas, ele se apresentou, né? E ele foi conversando com ela, sabe assim, o cara era marqueteiro maravilhoso, no sentido de sentar e conhecer. Sentou-se, conversou com a minha irmã, conversou depois, em seguida, o papo se estendeu com a colega da minha irmã, se não me engano, a Edna, e falando sobre as questões relativas à qualidade da empresa dele. Não é à toa que ele construiu uma grande empresa. Eu quero depois, já que você vai conversar com o Tales, comenta sobre isso com ele. Fala da minha irmã do Tales. Valcenice falou que pegou um voo de Salvador para o Rio de Janeiro com o comandante Rolim. A minha irmã foi o primeiro emprego dela, foi na TAM. Foram vários anos, mais de 10 anos. Thaís ela entrou na live, você viu? Oi, você. Minha irmã ganhou um prêmio na época de Garota Sorriso e tal, que ela fazia atendimento, ganhou televisão, jantar com ele. Ele era um cara muito participativo. Aquele negócio de botar tapete vermelho para o passageiro subir foi ideia dele. Foi um grande visionário, na verdade, né? Se a gente tem uma companhia aérea como a TAM, né? Depois ela virou coisa de acionista, né, Valdinho? Tudo que perde a mão do dono perde um pouco dessa capacidade, né, de tomar atitudes mais rápidas, de fazer até uma coisa diferente, mas em prol do consumidor. Então você vê, por exemplo, hoje, a cabeça da dona Luísa à frente da sua loja é uma coisa diferente. Se entrar um conselho de administração ali, alguma coisa, eles vão ficar ligados em número. Né? É uma coisa muito que se fala, né? Quer dizer, as empresas criativas, elas estão voltadas ao atendimento, ganham dinheiro porque são criativas. As empresas estão voltadas só ao dinheiro, às vezes ela perde espaço de mercado porque ela só visou o lucro, mas não o cliente. É o cliente que traz dinheiro para a gente. Né? Então, é uma briga aí grande que a gente tem em relação a isso no mundo administrativo, no mundo do marketing. Eu queria falar uma coisa também para as pessoas, né? Essa coisa do cuidado que tem que ser redobrado e tal, né? E pedir um favor, né? Nas cidades que estão na fase vermelha e tal. Por favor, quando você tiver que pedir alguma coisa para o restaurante, por exemplo, a gente não pode ir ao restaurante, mas pode pedir em casa. Tentem evitar o iFood, tentem evitar os aplicativos. Para quem não sabe, o iFood cobra dos restaurantes que já estavam no sistema, eles aumentaram a taxa para 27%.
E quem está entrando agora, quem está entrando hoje no iFood, aqui em São Paulo, está pagando 30%. Ou seja, se você pedir uma refeição de R$ 50, né? Ô, Tiago, beijo. Bom te ver, Tiagão, rapaz. Bom te ver, meu irmão. Então é o seguinte, saiu uma matéria. o Thiago tem uma empresa que ele vende umas comidinhas deliciosas, ele deve estar a par dessa história que você está falando aí do iFood. Não é o É, Thiago, é o Thiago Ferreira, né, que está aí. Isso. porque o Tiago deve saber isso. O iFood para os entrantes agora 30%. Então, por exemplo, o comerciante vendeu duas refeições, R$ 100, o iFood vai ficar, a plataforma fica com 30. O que acontece, gente, é o seguinte, bote na ponta do lápis toda a operação do comerciante, e isso a gente começa a ver que tem gente que está quebrando no iFood. Saiu uma matéria há pouco tempo de um comerciante dizendo que ele quebrou no iFood. Então, quando você tiver seu restaurante, de preferência, quando você tiver seu fornecedor de bebidas, de preferência, liga direto, entendeu? Liga direto para o cara. Faça isso para ajudar a gente a passar esse momento da pandemia sem quebrar ninguém, né? O Uber Eats, ele vive mandando e-mail para mim para eu pedir a primeira refeição gratuita, né? Eu vou ser sincero, eu já escrevi para eles dizendo que eu não quero refeição gratuita nenhuma. Se eles quiserem dar uma refeição gratuita, eles que façam a refeição e não que pegue isso do comerciante. Quer dizer, ele impinge o comerciante que dê aquilo gratuitamente. Eles podiam pegar uma parte do lucro para fazer melhor, separar uma parte do lucro para tentar terminar com a segurança alimentar que nós estamos vivendo. Metade do Brasil quase passando fome. Quando se fala em segurança alimentar, é só um subterfúgio para dizer que as pessoas não estão comendo. Agora Ah, você arrebenta o restaurante, você arrebenta os motoqueiros ganhando uma porcaria para levar as coisas, e eu vou usar aplicativo? Nunca. Não quero. Não preciso. E mesmo se precisasse, teria vergonha de fazer um negócio desse. Entendeu? então, Brenga, só um detalhe assim, que é muito importante a gente dar atenção para esses comerciantes. O Thiago está dizendo aqui que ele vende tapioca, whey, escambau 4, Thiago. E o lance aqui, o pessoal aqui da Bela Vista está fazendo, eles estão fazendo cadastro dos clientes e entregando diretamente, né? O Thiago acabou de dizer que ele está fazendo isso, e a gente precisa dar atenção a esse pessoal, porque o que como é que chama? O iFood está fazendo com os comerciantes, o Uber está fazendo com os motoristas também, né? Sim. Então, se a gente tem a possibilidade, se a gente conhece algum motorista, Chama direto. chama direto o motorista, você pode até usar como é que chama o negócio para calcular a distância, né, para calcular o preço, você pode até pagar o mesmo preço do aplicativo, só que você paga direto para o cara e não chama o raio do aplicativo. Porque esse pessoal ficar ganhando dinheiro, explorando do jeito que está, é impossível. É impossível. É impossível viver. Valdinho, eu quero dizer uma coisa, sou entusiasta dos aplicativos, entendo que eles têm o que ganhar o dinheiro deles, eles fazem uma ponte importante, mas quando você fica com um terço do que o cara está ganhando, e aproveita da pandemia para aumentar essa taxa, muitos comerciantes estão fazendo o seguinte, às vezes eles entram no aplicativo, o cara compra dele, cadastra o cara, manda um WhatsApp pedindo, pelo amor de Deus, porque é o tal negócio, não é ladrão roubar de ladrão, mas é um cara tentando viver. Tiago, um sócio não tira. Tiago,
Um sócio não tira 30% de uma operação. É impossível. Eu tenho 2 empresas, meu caro, garanto a você que não tira. Se eu tivesse 30% de uma operação, nessa hora, eu ia estar passando a pandemia nas Bahamas. Não Lá não tem tira. Covid. Oi? Lá nas Bahamas não tem Covid, não? Tem, mas olha que luxo. Olha, eu queria Pô, ir para Valdir, Salvador. caralho. Se eu tiver, Eu, olha, são 35 anos de agência de publicidade. Se eu tivesse 30% imagina, eu estava milionário. E essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Eu devo estar nas Bahamas, lá divando, falando, ó, eu estou sem máscara aqui porque não tem ninguém num raio de 150 quilômetros. Os caras vêm de helicóptero me deixar champanhe cristal toda semana, entendeu? Ia estar seguro e ainda estar comemorando a vida. Mas a coisa não é essa. Você tem editor e tem a questão dos custos. O pessoal fala, não, mas o livro é caro no Brasil porque por imposto. Não é só por imposto, é por toda a cadeia, gente. É por toda a cadeia. A cadeia é imposto, é transporte, é logística. Então é complicado mesmo. Ah, outra coisa que eu queria falar é que a gente precisa pegar no pé. Hoje foi preso esse tal de doutor Jairinho e daquela moça que é mãe daquele menino. Eu fiquei muito abalado com uma criança de 4 anos sendo espancada até a morte. E a pergunta que fica, como alguém faz isso? Tem coragem de fazer isso? Quando eu falo que eu sou a favor da prisão perpétua, não sou a favor da pena de morte, nunca fui e jamais serei, mas eu sou a favor da prisão perpétua, sim. Eu acho que se o cara tem um crime que hediondo, eu não vejo por onde. Ele tem que pagar isso até o fim da vida, porque eu não sou a favor da pena de morte, eu sou a favor da pena de vida. O cara vai ter uma vida inteira para pensar na merda que ele fez. Tirar a vida de uma criança de 4 anos de idade, por murro, por porrada. verdade, não sei se você está acompanhando, mas já tem relatos de outras 2 crianças que uma ele pisou na cabeça, a outra ele afogou. O rapaz tem um histórico aí interessante. E esse cara é vereador no Rio de Janeiro, doutor Jairinho, entendeu? Eu quero que esse doutor Jairinho vá a puta que pariu, sabe? Ele é a mãe do menino, porque a mãe sabendo, porque a polícia pegou, né? A mãe sabendo de tudo, a babá sabendo de tudo, por que não tira a criança de casa, pede proteção à polícia, mostra as trocas de mensagem e bota o cara na cadeia, mas não deixar, oferecer o menino à morte. Meu Deus do céu. Não sei se alguém tem alguma explicação para uma... É uma criança, gente, é um anjinho, e isso abala demais a gente, entendeu? O Brenner, o Vanderlei, meu amigo, meu vizinho aqui, acaba de entrar. Fala, Wanda. Vanderlei é o melhor atendente do Boteco do Zé aqui na esquina, nosso ranchinho. Um abraço, Vanderlei, para você. Ô, Tiago, a uma hora você precisa voltar aqui para ver, para ensinar, assim, a gente, né, nós não vamos ter tempo hoje, né, Fernando? Eu queria que o Tiago ensinasse a gente a fazer tapioca, né? Mas aí a gente enveredou por outros assuntos. O Tiago, volta aqui qualquer outro dia para a gente conversar com a gente. Boa noite, Vanderlei. Beleza, hein, cara? Ô, Valdinho, eu queria aproveitar esse tempo agora para pedir para as pessoas muito cuidado com a saúde mental nesse momento. A gente está num momento de... Está todo mundo pressionado. Então, por favor, gente, vamos ler um livro legal. A Rosângela tem um livro maravilhoso, que é A Sombra do Jatobá. Valdo tem livros fantásticos. Tem o Dois Meninos, que é um livro fantástico. Tem outros aí que eu não posso falar nada.
Por Pode falar favor. da sensitiva da Vila Mariana, né? Tem a Sensitiva, né? Tem a Sensitiva da Vila Mariana, que foi lançado o ano passado, que é um livro engraçadíssimo. O Thiago está achando que eu estou brincando. Não, Thiago, é para vir aqui, entrar na live, né, conversar comigo e com o Fernando e ensinar a gente a fazer tapioca, caramba. A gente aproveita e deixa você dizer onde é que a gente pode comer a tapioca que você faz aí no seu trabalho. Exatamente. Estamos tentando te dar uma força, velho. Você que não está ajudando. Então, por favor, vamos tratar da saúde mental, vamos ler um livro, assistir uma série, vamos não fazer nada. Se for o caso, cara, desliga das redes sociais, menos domingo, 18 horas, Instagram, este domingo, trazendo Thales Guaraci. Você fica das 18 às 19, depois você se desliga. Entendeu? Porque isso é fundamental para a gente poder passar esse tempo com saúde física, mental e espiritual, tá? Eu desejo uns dias maravilhosos aí para vocês e, por favor, vamos tentar ter uma atitude a mais positiva possível. Isso tudo vai passar, as pessoas estão sendo vacinadas, os grupos que estão sendo vacinados já acusam uma diminuição significativa da incidência do vírus. Nós vamos terminar esse ano melhor do que a gente começou. Mas é preciso que a gente mantenha a nossa saúde mental. Então não arranja treta, sabe, fala. Se outro falar alguma coisa, faz que não viu, bloqueia, foda-se. Entendeu? Se fizer mal para você, fuja de gente que faz mal, entendeu? Porque não vai trazer nada de bom para ninguém. Desliga a internet agora, só liga no domingo, 18 horas, Instagram, trem das lives, que a gente vai fazer uma entrevista sensacional. É isso aí, Valdinho. Boa noite a todos. Nós estamos terminando aqui, acabando o nosso tempo. Boa noite, Vanderlei. Tiago, a gente vai esperar combinar com você para você entrar aqui. Rosângela, boa noite a todo o pessoal que entrou, minhas irmãs, meu pessoal lá de Uberaba, boa noite, Brengel, tchau para você fala tchau para o povo aí, tá bom? Boa noite, faça amor, não faça guerra, Robé, Étio aqui com a gente, o Gael com a gente, Juliana Sanches, muito bom vocês estarem aqui, uma noite abençoada, Tiago, muito bom, Valderez. E domingo a gente espera vocês aí. Estamos crescendo cada dia mais aqui no Trem das Lives, em função de vocês. Deia, um beijo muito grande, você está muito linda. E que Deus abençoe a todos, Valdinho, uma noite fantástica. E vamos, que ainda dá tempo de pegar o Big Brother. Eu não assisto, mas eu vi a treta que deu essa semana. A gente fala disso semana que vem. Valeu, gente. Um beijo. Boa noite.